Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia do primeiro ano do ensino médio, iniciando agora, nessa aula de hoje, a terceira unidade. Nós terminamos a segunda unidade estudando sobre Terra, planeta Água. Nós vimos a quantidade de água no nosso planeta, água salgada, água potável. Nós vimos os importantes aquíferos, o Guarani, o Alter do Chão. Nós vimos também as grandes bacias hidrográficas. Então, tudo isso foi estudo nosso na unidade passada. E na aula de hoje, nós vamos começar um novo assunto que é sobre a atmosfera e o clima. Gente, entendam aqui que a atmosfera é a camada que envolve o nosso planeta, a camada que envolve o planeta Terra. Pois bem, a atmosfera é o evolutório gasoso do nosso planeta, da Terra, composto, gente, principalmente por nitrogênio, e daí uma quantidade muito grande de nitrogênio, 78,8% de nitrogênio, depois oxigênio 20,95%, argônio 0,93% e o restante dos outros gases 17%. Pois bem, lembrando que o oxigênio é o mais importante para a manutenção da vida na Terra, ou seja, da nossa vida, não é? O oxigênio, ele é essencial, não é? Para todos nós, é fundamental o oxigênio. Pois bem, a Terra, ela possui algumas camadas que nós chamamos de camadas atmosféricas. A primeira dessas camadas é a chamada troposfera. Na troposfera é o que nós chamamos da camada mais próxima da Terra, ou seja, onde nós respiramos, não é? Aqui na troposfera que acontecem os chamados fenômenos como, por exemplo, raios, tempestades. Tudo isso acontece na troposfera, ou seja, aonde nós vivemos, aonde o homem vive, aonde os animais vivem. Pois bem, depois da troposfera vem a estratosfera, que é a camada posterior à troposfera, e nela localiza-se a camada de ozônio. E a camada de ozônio ela é responsável para proteger o nosso planeta, por proteger o planeta Terra dos raios ultravioletas, advindos do Sol. Então é ela que protege, a nossa pele, por exemplo, evitando assim alguns tipos de doença. Também é na estratosfera que nós vimos, por exemplo, os aviões sobrevoando. Então, tudo isso nós chamamos de estratosfera. Depois vem a chamada mesosfera, que situa-se após a estratosfera. É a camada bastante fria e as temperaturas reduzem, à medida que a altitude aumenta. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Depois vem a chamada termosfera. A termosfera ela está situada após a mesosfera. É a camada de massa. Nela o ar é bastante rarefeito, as temperaturas são mais elevadas da atmosfera e ela é condutora, por exemplo, de eletricidade, gente, tá? Também é chamada de ionosfera, tá? Ionosfera, que tem características, que permitem, por exemplo, da ionosfera, vem, por exemplo, as ondas dos rádios, as ondas dos rádios, que possibilitam, por exemplo, as telecomunicações. É por conta da ionosfera. Então, é por isso que chega até as nossas casas, por exemplo, as ondas dos rádios. Depois vem a exosfera, é a camada mais distante da Terra, é a exosfera, e também ela é a mais distante da Terra e a mais próxima, do espaço sideral. Então, essa é a chamada exosfera. Pois bem, gente, para finalizar a nossa aula, eu quero falar para vocês só de tempo e clima. Esse tempo que eu estou me referindo aqui não é o tempo de meses, séculos, anos. Não é esse tipo de tempo. Mas é um tempo que vai estar ligado ao estado da atmosfera, tá? No momento da observação, que varia durante um dia. Ou, por exemplo, a combinação de elementos de clima com relação à temperatura, o ar atmosférico, a umidade, a pressão. Por exemplo, de repente o dia amanhece um sol enorme. Daqui a pouco o tempo muda. Aí começa a chover. Então nós chamamos isso de tempo, tá certo?
Aí depois vem o clima. Já o clima, ele diz respeito a algo permanente, tá? Não é momentâneo como com o tempo, tá? Não é momentâneo. O clima, ele é algo muito característico, por exemplo, de eh, fenômenos meteorológicos, não é? Meteorológicos, tá? Então, por exemplo, o clima da região Nordeste, não é? Nós temos, por exemplo, um clima quente, um clima úmido. O Brasil, não é que é um país tropical, então o clima é muito próprio de uma região, tá certo? Aí é o clima, tá certo, gente? Ok? Pois bem, então é tempo e clima. Com isso, eu vou encerrando por hoje a nossa aula, tá certo? Eu estou enviando para vocês, como sempre, uma ficha resumo, que é o material de apoio, mais essa explicação e mais uma atividade para vocês, tá bem? Façam essa atividade. Não deixem de fazer, gente, porque essa atividade, como todas as outras atividades que eu passo para vocês, são atividades que valem nota. Então, se vocês não fazem atividade, no final da unidade vocês não terão notas suficientes. Não vai ter nota suficiente para poder passar por média. Aí vai ter que ir para recuperação. Por quê? Porque não fez as atividades. Então é desnecessário, tá bem? Então, faço essas atividades, porque todas elas eu anoto, e no final eu vou, como sempre eu faço, tenho feito, eu vou atribuir uma nota de 0 a 10. Então, se você fez todas as atividades, não é? Já está bem contentinho, porque daí vai ter uma boa nota de participação. E depois eu vou somar essa nota e dividir com a nota da prova, porque daí eu fecho a média de vocês. Tá bem, gente? Então, façam a atividade e mande para mim ainda hoje. E vamos nos encontrar na próxima aula, se Deus quiser. No mais, até breve, com fé em Deus.